Cidade, para a gente saber o que foi destaque no Jornal da Cidade dessa quinta-feira, 13 de junho de 2024, com ela. Laís Florencio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. A gente chega agora para falar com esses destaques do jornal e para abrir a gente traz dados do novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Pernambuco, que aponta que cresceu o número de casos graves de dengue no estado. De acordo com os dados, na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de quase 500%, saltando de 88 casos para 94. Até o momento, no acumulado, Pernambuco tem 5.091 casos confirmados de dengue. No boletim de número 23, foi divulgado ontem, traz também que o panorama da doença entre os dias 31 de dezembro de 2023 e o dia 8 de junho deste ano. Nesse levantamento, são 25.810 casos prováveis, que são, esses casos prováveis são a soma daqueles casos que estão em investigação e os casos confirmados. Já em relação a esses casos prováveis, Renata, eles tiveram uma redução de acordo com a comparação da semana anterior, já que na semana anterior eram 25.994 casos prováveis e agora são 25.810. Essa redução aí é pouco menos, irrisória praticamente, é 0,71% de redução. Além disso, também foi informado nesse boletim que 20 mortes que estavam em investigação foram descartadas e ainda o estado tem 36 mortes em investigação por causa da dengue. Inclusive, nos próximos dias, a gente vai tratar sobre os motivos, Renata, que fizeram aumentar tanto esses casos graves de dengue, já que a gente já via mais aqueles casos leves, que são os mais comuns, e a gente vai trazer aqui, dentro da nossa programação, essas informações. A gente também falou, dentro do Jornal da Cidade hoje, sobre o reajuste de servidores do governo do estado. Um projeto para regulamentar esse reajuste foi enviado para a Alep, e serão contemplados nas medidas os professores e servidores administrativos da educação, médicos, motoristas, docentes da UPE, os assessores jurídicos do estado, servidores da saúde e da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APVISA, ou seja, são 7 categorias contempladas com esse projeto de reajuste salarial. As propostas estabelecem de maneira constante que nenhuma categoria receberá abaixo da inflação e nem acima de 20%. Os acordos entram em vigor a partir deste mês. Os projetos também extinguem os valores de vencimento, base inferiores ao salário mínimo, que historicamente são contemplados com abonos. E lembrando que nesse projeto não incluiu aí, por exemplo, os policiais civis, que inclusive hoje realizam ato aqui em Caruaru e em outras cidades do estado para reivindicar não só reajustes salariais, mas melhorias nas condições de trabalho, como eles já fizeram na segunda-feira, quando chegou o primeiro voo de ATR no aeroporto Oscar Laranjeira. E para finalizar, Renata, a gente fala sobre o desperdício de água, porque um levantamento apontou que depois de anos essa taxa começou a cair no Brasil. Cerca de 37,78% de toda a água que é tratada no país não chegou ao consumidor final até 2022. Mas no ano anterior, em 2021, o índice de perda foi ainda maior, 40,25%. Esses dados são do Instituto Trata Brasil, que fez um relatório sobre o cenário do saneamento básico no país. Em 2022, de acordo com o levantamento, a redução das perdas significou quase 300 milhões de litros que deixaram de ser perdidos. Ainda assim, os quase 38% desperdiçados representam, Renato, um volume de 7 bilhões de metros cúbicos, quantidade capaz de abastecer quase toda a população que vive aqui no Nordeste, que é aí cerca de 54 milhões de habitantes. O desperdício da água, de acordo com o Trata Brasil, crescia desde 2015 e atingiu o maior nível em 2021, quando alcançou o nível de perda aí de 40,25%. É isso que a gente sempre fala aqui, são as políticas que devem melhorar, para a população, e é um serviço essencial, que é o abastecimento de água, que as pessoas possam ter acesso a isso. Todos os dias a gente recebe reclamação aqui de bairros, de ruas que estão há bastante tempo sem o abastecimento de água, e números como esse continuam assustando a gente, já que quase 40% da água tratada no Brasil em
2022 não chegou às torneiras das pessoas. Renata, esses foram alguns dos nossos destaques. Eu lembro a todos que o jornal começa às 7 da manhã, de segunda a sexta. E fica aqui o meu convite para vocês que estão ligadinhos na Rádio Cidade acompanharem as notícias do dia com a gente. Volto com você, Renata. Obrigada, Laís.